E agora a gente vai para a primeira entrevista aqui do Rio Grande Movimento, que quem vai estar participando aqui com a gente hoje, vamos ver só, é a Silvana. Seja muito bem-vinda, Silvana. Silvana Ribeiro Martins, que é Procuradora Regional do Trabalho. Seja muito bem-vinda aqui ao Rio Grande Movimento. A gente, mais uma vez, aqui no programa de hoje, muda de assunto agora, falando sobre uma das questões aí que cada vez mais é abordada, que cada vez mais a legislação, a gente pode dizer que bate de frente com isso, que é a questão do trabalho infantil. Sim. A gente, inclusive, tem um dado aqui, olha só esse dado lá da pesquisa do IBGE de 2015, que com certeza esse dado já deve ter crescido muito mais, mas é o último dado que nós temos aqui, que pelo menos quase 3 milhões de crianças e adolescentes estão sendo exploradas. Quando a gente fala nesse dado, que não é tão recente, a gente tem essa consciência disso, mas com a realidade que nós temos agora em 2019 e abordando o Rio Grande do Sul, qual é a relação que a gente pode fazer? Como o trabalho infantil é visto? O que vocês observam em relação a esse assunto? Boa tarde, Silvana. Boa tarde, te agradeço a participação e é sempre muito bom a gente ficar presente na mídia, né, para abordar essa questão, né? Então, você falou dos índices, que é o último PNAD do IBGE, que é de 2015. Na verdade, são 2,7 mil crianças exploradas no Brasil. Mas, como é de 2015, a tendência, como a gente faz em relação aos anos anteriores, é a diminuição. E realmente isso ocorre, né? Pela conscientização da sociedade, toda a legislação pátria que nós temos que impede essa questão da exploração do trabalho infantil. Mas vamos assim dar uma recordada nessa questão, né? O trabalho infantil, o que seria o trabalho infantil? Inclusive eu trouxe um material que eu faço questão depois de trazer, de encaminhar para vocês, todo demonstrativo do trabalho que o Ministério Público está fazendo, o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, com várias outras instituições, que aborda esta questão. Então, seria o trabalho infantil, seria todo aquele tipo de atividade, né, que a legislação não permite no caso, né, seria, no caso do Brasil, seria até os 16 anos incompletos, que não pode ter trabalho, atividade, digamos assim, profissional ou relacionada a áreas de produção, né, salvo na condição de aprendiz, que é um contrato de trabalho especial, que pode ser a partir dos 14 anos. Então, quando se fala da exploração desse trabalho, é a exploração dos direitos da criança e do adolescente que estão previstos na nossa legislação, né? Toda uma legislação não só esparsa, mas também internacional, adotada pelo Brasil. O Ministério Público do Trabalho, ele tem, desde o ano de 2000, né, nós temos uma coordenadoria específica, né, de combate ao trabalho infantil, que é a Cor de Infância, né, e nós temos várias áreas de atuação. Mas, sim, desde o início, né, no Rio Grande do Sul, nós já viemos, eu fui a primeira procuradora que trouxe essa questão dessa coordenadoria aqui para o Rio Grande do Sul, mas que foi implantada em todo o Brasil, que tinha como meta a questão de acabar com a exploração do trabalho infantil. É muito difícil, sim. Estamos conseguindo, sim. Mas, assim, nós precisamos também da população, porque a gente trabalha com denúncias, com vários tipos de atividades que a gente pode colocar depois para vocês, né? Mas que, se não tiver a conscientização da população, fica muito difícil. Que tipos de atividades, por exemplo, o MPT faz para justamente desse processo de conscientização tão importante que tu acabou de falar para a gente? Sim, por exemplo, nós temos 3 áreas de atuação, que hoje em dia é o foco da aprendizagem profissional, né, que são os adolescentes, né, porque criança é até os 12 anos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a partir dos 14 anos até os 24 anos, salvo se tiver uma situação especial, esse adolescente, ele pode se encaixar na questão da aprendizagem profissional. Retira aquele jovem, geralmente em situação de pobreza, porque trabalho infantil está muito ligado à pobreza, né? Por isso que a gente diz assim, essa última PNAD de 2015, se
tem a pretensão que vai diminuir o número, mas se nós começarmos a pensar que a pobreza está aumentando e toda essa situação do Brasil como um todo, né, e a precariedade que está tendo nas fiscalizações em função de falta de verba, mas é uma questão do governo, né, então eu não vou colocar aqui, nós podemos dizer que essa é uma situação que talvez a questão da aprendizagem, ela está dando um retorno, né? O Rio Grande do Sul está muito bem, obrigada, na questão da aprendizagem. Nós temos um fórum, né, específico de aprendizagem, que eu faço parte, junto com auditores fiscais do atual Ministério da Economia. Né? Nós temos uma auditora fiscal, que é a Denise Brambila, que fizemos um trabalho há mais de 20 anos juntos e hoje nós temos várias instituições trabalhando junto nesse fórum. Então, nós estamos já no 4º lugar, quer dizer, no 4º lugar no sentido da potencialidade. Então, muitos jovens saíram daquela zona difícil, né, estão conseguindo, entraram no mundo do trabalho, saíram da parte do ócio, do vício, e estão tendo condições de capacitação de voltar. Isso é muito bom. Então, isso é um tópico que nós estamos atuando no Ministério Público do Trabalho. E outros 2 tópicos seria a questão da educação, que nós estamos fazendo um trabalho já, é a 6ª projeto que nós temos do MPT na escola, que eu também trouxe material para você, Legal. Que é muito importante, porque aí é o educador. Nós estamos levando para a escola, né, o que é um trabalho infantil, os malefícios do trabalho infantil. É muito importante o professor vai saber por que aquele aluno não veio mais na aula. Ele consegue entrar na questão da casa até, né, da moradia do aluno. E aí nós envolvemos o Ministério Público Estadual para ver se não tem a questão do vício, da exploração, que são todas questões que nós estamos abordando, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? E também a questão de políticas públicas. Então, nas 3 tópicos, nessas faixas, nós estamos atuando. E, pelo que eu te falei, tu viste assim, como não é, digamos assim, engessado. Né? Nós temos um trabalho que é como se fosse um guarda-chuva, né, de atuações, né, na rua, em função desse trabalho infantil que está na rua, que está na agricultura, que é a grande situação do Rio Grande do Sul. Eu ia te perguntar quais são as áreas, né, mais exploradas, assim. Na verdade, nós não podemos dizer assim que pelo Rio Grande do Sul é nesta área. Sim. Não. Né? Até pela própria influência, né, da influência europeia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, então, assim, é muito difícil a gente combater isso, né? Porque tem aquelas questões, meu filho trabalhou cedo, e aí ele está acostumado a trabalhar, é bom, né? Enobrece, desculpa, né? Isso, se a gente parar para pensar todos os malefícios que tem, a gente consegue combater isso tranquilamente. Então, assim, no Rio Grande do Sul não é só uma área, certo? São várias áreas diversas em relação à atividade econômica. Eu gostaria, Silvana, de te agradecer pela participação, pela presença aqui no Rio Grande Movimento. Até eu vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo, né, o site oficial em que as pessoas podem fazer a denúncia. Ó, é o mpt4.mpt.mp.br. Então, ó, mpt4.mpt.mp.br. Então, todas as pessoas que tenham aí, né, a possibilidade, enfim, de ver alguma situação, faça denúncia, tem todas as orientações, né, Silvana? Sim, tem um link ali, pode ser até uma denúncia anônima, sem nenhum problema. O importante é denunciar. O importante é denunciar, e precisamos da sociedade para resolver essa questão. Participação conjunta aí, com certeza, que faz toda a diferença no trabalho de vocês. Muito obrigada, então, Silvana, pela participação aqui no Rio Grande Movimento. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.